Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo sistema temporário de ensino, né? Diante dos últimos acontecimentos, nós precisamos adotar essa postura e uso desses recursos tecnológicos para dar seguimento à nossa formação na graduação. Pois bem, vamos lá, nossa aula de hoje, em Teoria Analítica, Jung 2, nós vamos discutir um pouquinho as questões relacionadas à alquimia e ao trabalho da alquimia relacionado à prática da psicoterapia, especificamente à teoria analítica. Quando a gente fala de alquimia, parece uma coisa bastante desconexa com a questão da psicoterapia, mas vendo mais a fundo um pouco, nós entendemos e percebemos quantas correlações isso guarda, né? Isso se mantém. Então, primeiro, essa aula vai ser dividida em duas, pelo tamanho do texto e pelo tamanho das teorias, então a gente vai fazer em duas partes. Nessa primeira parte, eu queria mostrar para vocês e discutir um pouquinho sobre especificamente o que seja alquimia, né? De onde que veio isso, enfim. Quando nós falamos de alquimia, nós pensamos então em alguns objetivos. Quais eram os objetivos do trabalho da alquimia? O primeiro, e bastante conhecido, seria a transformação, a transmutação de metais inferiores em ouro, ou seja, uma modificação de tudo aquilo que não teria valor, de tudo aquilo que seria bastante inferior, em algo mais glorioso, mais nobre, né? Então, pensando-se no metal, pensando-se nos elementos que os alquimistas trabalhavam em si mesmo, a gente pensa em metais inferiores, geralmente cobre e chumbo, sendo transformados no ouro, né, no metal mais nobre. Segundo objetivo, o grande objetivo da alquimia, talvez o mais conhecido, seria a obtenção do elixir da vida longa, né? Um remédio que talvez nos trouxesse aí a uma vida longa ou, quem sabe, eterna. Esse elixir, este remédio, essa poção também era conhecido como a pedra filosofal. O quarto objetivo do trabalho alquímico seria a criação da vida humana. E, por último, um trabalho da alquimia menos conhecido, né? Um objetivo menos conhecido da alquimia seria o enriquecimento da realeza de forma mais rápida. E desses quatro objetivos, o que fica mais patente para a gente sempre é a transformação de metais inferiores em ouro e a obtenção da pedra filosofal. Falando-se então dessa possibilidade de mudanças, de transformações, né? Durante o trabalho psicoterápico em que haja o natural aprofundamento em direção aos acontecimentos inconscientes, ocorre tanto para o terapeuta como para o paciente uma tendência a se perder o sentido de direção. Então passa-se, nesse sentido, a não mais considerar quem é terapeuta, quem é paciente ou cliente, qual é o objetivo de transformação de quem é que na realidade se transforma, quais os objetivos ali presentes dentro do setting terapêutico em relação específica àquele cliente, àquele paciente, no seu trabalho psicoterápico conduzido por um terapeuta. Durante o trabalho psicoterápico, na medida em que se vai aprofundando questões inconscientes, essas transformações vão acontecendo num nível muito amplo, atingindo tanto um quanto o outro. Quando a gente fala, ainda voltando na alquimia, na relação de transformação, a transformação dos metais inferiores em ouro, a transformação de algo sem valor para algo muito valioso, nós podemos trazer aqui para o setting terapêutico também entender o valor dessas transformações em níveis psicoterápicos. Essas transformações podem ser explicadas pela preocupação em se traçar tantas teorias para o funcionamento da psique.
Ao contrário disso, é preciso sair em busca da compreensão da psique no âmbito da própria psique. Isso significa também dizer que todas as transformações que ocorrem a partir de um autoconhecimento, de uma autodescoberta, faz com que o objetivo maior seja exatamente isso: tratar a psique apenas e tão somente no âmbito da própria psique, ainda que se desconsidere todas as teorias ou muitas teorias que expliquem o funcionamento da psique. Nós sabemos que a psique é extremamente complexa, independente muitas vezes, na grande maioria das vezes é independente e ela não se adequa em muitas ocasiões a uma teoria que abarque e que possa especificar completamente o seu funcionamento. O contrário, né? O que se diz aqui no texto é que nós precisamos dar mais importância para a transformação e trabalho da psique pela própria psique. Pensando então no livro de Jung, Psicologia e Alquimia, ele vai dizer que o simbolismo da alquimia é, em grande parte, um produto da psique inconsciente. Por que simbólico? Porque traz muitas informações para a gente no nível cifrado dos simbolismos, né? Ele vai dizer que a real natureza da matéria era desconhecida do alquimista. Ele tinha meros indícios a respeito e, ao tentar explicá-la, projetou o inconsciente sobre as trevas da matéria a fim de iluminá-la, mas sua experiência, na realidade, era do seu próprio inconsciente. Quando a gente traz, então, para a questão psicoterápica todos esses simbolismos alquímicos e o trabalho da alquimia de transformação de um metal inferior, de um metal não valioso, em um metal valioso, isso é simbólico, mas traz para a gente a ideia de uma grande transformação, e a transformação está aqui, muitas vezes relacionada ao trabalho do alquimista, que lança-se para fora numa tentativa de transformar algo em outra coisa, sem perceber que, pela perseverança, pela fé, pela paciência, pela insistência, ele acaba se transformando. Então a gente pode pensar que, na realidade, a própria matéria a ser transformada era a estrutura psíquica dele mesmo, do alquimista mesmo, e não de algo externo a ele. Estudando alquimia, Jung descobriu que essa teia de imagens inconscientes e imagens do inconsciente era a própria água, era o próprio local, era o próprio vaso para as transformações. No caso, a transformação da psique, que era passível de ser usada para a compreensão dos emaranhados conteúdos da psique. Então, essas imagens do inconsciente seriam, então, o próprio elemento de dissolução dos conteúdos psíquicos a serem trabalhados, a fim de que se encontrasse um pouco mais, que se chegasse um pouco mais na compreensão desses mesmos elementos guardados dentro de cada pessoa. Podemos dizer que as imagens alquímicas descrevem o processo de individuação. O que torna a alquimia tão valiosa para a psicoterapia é o fato de suas imagens concretizarem, se realizarem nas experiências de transformação por que passamos na psicoterapia. Tomada como toda alquimia oferece uma espécie de anatomia da individuação, e isso vai ficar muito claro. Eu sei que isso assusta muitas vezes quando a gente lê, né? Tomando como toda alquimia oferece uma espécie de anatomia da individuação, isso assusta, é um pouco complicado, nós não temos muita ideia do que possa significar isso no primeiro momento, mas é importante nós termos cautela e paciência, porque depois, na aula seguinte, nós falaremos sobre as etapas da alquimia, correlacionando essas etapas aos processos psicoterápicos. Então, todas as vezes que a gente olha para um processo de alquimia, um processo alquímico, um trabalho alquímico no sentido amplo,
em suas muitas fases, porque a alquimia é toda permeada por tarefas, por passos, por etapas. Quando nós olhamos para essas etapas, a gente entende então que esse trabalho sistemático, repetitivo muitas vezes, esse trabalho cansativo, persistente, é mesmo a representação de um trabalho do alquimista, tentando transformar alguma coisa em algo de maior valor. É nesse sentido que nós podemos entender, então, isso que está escrito nesse slide, entendendo-se sempre que etapas de transformação vão acontecendo aos poucos no processo alquímico e também no processo psicoterápico. Quando nós pensamos aqui na visão alquímica de mundo, é importante considerar que para o alquimista, tudo aquilo que estava no alto, bem acima dele, e tudo aquilo que estava muito próximo dele, assim mesmo como as coisas que estavam no seu interior e também no seu exterior, todas elas eram ligadas por vínculos e identidades ocultas. Né? Jung diz, aquilo que acontece no céu é amplificado por aquilo que acontece na Terra. É só para lembrar para a gente que também a visão alquímica de mundo leva em consideração os opostos. Ela nunca leva em consideração aquilo que é único. Sempre para um conceito, para uma experiência, para um elemento, vai existir sempre o seu oposto. Assim como também para a teoria analítica, as ideias de Jung sempre são permeadas por conceitos opostos. Para cada valor que Jung traça dentro do seu conjunto teórico psicológico, há sempre um oposto. Assim como também existe sempre um oposto dentro do campo da alquimia. Em termos psicológicos, podemos entender essa imagem de opostos como uma referência aos componentes arquetípicos do ego. Os tijolos empregados na construção do ego são qualidades divinas furtadas aos deuses ou produtos do desmembramento de uma divindade. Então, quanto mais nós entendemos a nossa vida diária, corriqueira, cheia de falhas e de limitações, quanto mais nós pensamos, por exemplo, nesse momento de confinamento, nesse momento de exclusão, nesse momento em que nós nos isolamos do mundo, mas também nós pensamos nos nossos fracassos, nas nossas impossibilidades e principalmente na nossa finitude. O contrário dessa finitude seria o infinito, seria a possibilidade para tudo. Quando a gente pensa nas nossas tragédias, nós lembramos das tragédias gregas, das mitologias, de uma forma geral, e lembramos muitas vezes que não só as derrotas e não só as aflições são questões tipicamente inerentes aos mortais, mas os deuses também sofrem. Então, quando nós pensamos na nossa mortalidade, nós lembramos também de uma imortalidade presente na nossa alma. Quando nós pensamos nas questões do ego, nós imediatamente lembramos que esse ego faz parte de um self. Quando nós pensamos naquilo tudo que é consciente, nós temos também por elemento típico da consciência coisas que estão no inconsciente e por aí vai. Esses são conceitos também retirados do trabalho da alquimia, quando nós lembramos então que existe metais inferiores e superiores. Nós entendemos que existe uma pobreza, mas existe uma nobreza também nesse jogo de ideias contrárias que são típicas do processo da alquimia. Nesse sentido, o sonho também é relevante para os nossos esforços de compreensão da alquimia. Sem o sonho, mediante a compreensão das imagens oníricas, a gente pode redimir a vida de futilidade e reconhecer que foram testemunhas e portadoras do mistério da individuação, porque o sonho é uma representação simbólica do inconsciente.
E o sonho também é uma representação e uma mensagem daquilo que vem de mais profundo no nosso inconsciente. Exatamente o contrário daquilo que nós vivemos conscientemente. O sonho faz parte de um campo de universo imensamente maior do que a pequenez e um estado reduzido no qual vive o ego e se comporta como se fosse o seu mais profundo habitante, quando na realidade é exatamente o contrário. O ego, embora seja um elemento de vital importância para o nosso processo de individuação, não é em absoluto a sua forma maior e a sua forma mais ampla de vida, a nossa própria vida. Quando nós falamos de um trabalho alquímico ou um trabalho dentro da alquimia, nós lembramos então que, como todos os termos dentro da alquimia são descritos no latim, a gente então entende que a imagem, né, central da alquimia é essa ideia da opus. Opus significa trabalho, opus alquímico, é o trabalho da alquimia. A imagem central da alquimia é essa ideia de um trabalho, de um labor incansável. O alquimista via-se como alguém comprometido como um trabalho sagrado em busca de valor supremo e essencial, incansável, continuamente acontecendo, sem que se pare. O alquimista, no sentido da transformação, do encontro, né, da tentativa de encontrar a pedra filosofal, de transformar os metais simples em metais nobres e valiosos, era por si só alguém que incansavelmente realizava experimentos, sem parar, dia e noite, em processos rápidos e processos demorados. O trabalho da alquimia traz muito essa ideia de um trabalho, de uma opus, sem descanso. E é o próprio trabalho dentro dos consultórios, é o nosso próprio trabalho pessoal, que nos remete a essa imagem de uma opus, de um trabalho incansável. O trabalho de se conhecer é um trabalho dedicado e é um trabalho que se estende por toda a nossa vida. Um texto alquímico vai dizer o seguinte: todos os que buscamos essa arte da alquimia, essa arte da transformação, não podemos atingir resultados úteis senão com uma alma paciente, laboriosa, solícita, com uma coragem perseverante, uma dedicação contínua. Chamo a atenção para vocês, convido vocês a acompanharem de novo esse parágrafo comigo, só que nós podemos mudar a palavra arte, nós podemos mudar o entendimento do que se refere à busca na alquimia por um trabalho psicoterápico. Então nós podemos reler esse trabalho da seguinte maneira: todos nós que buscamos por meio da psicoterapia encontrar-nos ou atingir uma totalidade mais ampla, não podemos atingir resultados úteis senão com uma alma paciente, laboriosa e solícita, com uma coragem perseverante e uma dedicação contínua de nos buscarmos, de olharmos para nós mesmos. Esses são requisitos da função do ego. Né? Esse trabalho incansável, esse trabalho constante é um requisito da função do ego. A paciência é fundamental aqui, a coragem significa disposição para enfrentar a ansiedade com o coração aberto e tranquilo. A dedicação contínua tem o sentido de uma disponibilidade para perseverar a respeito de todas as modificações de humor e de estado mental no esforço de compreender e pesquisar o que está ocorrendo. A gente pode pegar um exemplo, né, de um trabalho laborioso, no sentido redundante da palavra, no trabalho incansável de nos conhecermos, um trabalho incansável do alquimista, mas enfim, de qualquer forma, um trabalho incansável de um autoconhecimento, trazendo para os dias de hoje em que nós estamos em quarentena.
A paciência é fundamental, porque nós somos colocados constantemente ao encontro de nós mesmos em momentos variados do dia. A coragem significa disposição para enfrentar a ansiedade, de também ficarmos presentes conosco. A dedicação contínua tem o sentido de uma disposição para perseverar, para não desistir, para não fugir de nós mesmos, quando dentro de casa, trancados há tantos dias, nós precisamos olhar e escutar aquilo que nós estamos pensando. Isso é um trabalho para o ego, cuja a paciência é uma das pedras fundamentais. Um outro aspecto importante da obra é o fato dela ser um trabalho amplamente individual, como eu já falei, trata-se de uma referência à peculiar natureza individual da individuação em seus aspectos mais profundos pelo indivíduo isolado. E aí eu chamo a atenção novamente para o fato de nós estarmos vivendo momentos em que a nossa pessoalidade, a nossa individualidade nos aponta para uma possibilidade de individuação, tal qual o alquimista estaria ali predisposto todos os dias, em todos os momentos, solitariamente, trancado, pensando nas possibilidades de mudança, de transmutação. Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente continua, mas estes são os primeiros elementos a respeito do processo alquímico. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouco mais demorado, sobre as fases da alquimia, correlacionando essas fases da alquimia ao processo de individuação. Espero vocês lá, bons estudos e vamos em frente.